Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rogério do canal Céu dos Animais e hoje nós vamos falar do incrível gato Oscar, que viveu em um centro de enfermagem e reabilitação em Steelhouse, em Rhode Island, nos Estados Unidos, e que ficou famoso por ter previsto 100 mortes dos seus habitantes. Fique comigo, roda a vinheta. Mais uma vez, gratidão pela sua presença em nosso canal. Peço que você se inscreva, habilite o sininho, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal para fortalecer aí o crescimento do mesmo. Bom, vamos falar então do nosso querido Oscar, o gatinho, que desde 2005 viveu no Centro de Enfermagem e Reabilitação em Steelhouse, em Rhode Island, nos Estados Unidos, e o caso ficou muito famoso em 2007, quando foi apresentado em um artigo do geriatra David Doza, no New England Journal of Medicine. De acordo com um especialista, o bichano era capaz de prever a morte de pacientes terminais. Na verdade, o geriatra e pesquisador de saúde da Brown University, Dr. David Doza, que trabalhou com pacientes de Steelhouse e testemunhou Oscar em ação, até chegou a escrever um livro sobre a habilidade extraordinária do fofo gato de prever a morte. Oscar foi um dos 6 gatos adotados em 2005 pelo Centro de Enfermagem e Reabilitação. Diferente de outros hospitais, nesse centro de reabilitação é permitida a instalação de animais de estimação. O local abriga os mais diversos pacientes, entre eles pessoas com Alzheimer, doença de Parkinson e outras doenças de estágio terminal. Dr. Doza, em uma entrevista ao site do hospício Crossroad, diz que quando o Oscar veio para Steelhouse em 2005, ele não era particularmente muito amigável com os seus moradores. Oscar inicialmente era uma espécie de gato muito assustado, disse ele. Ele realmente não gostaria de se mostrar. Mas de vez em quando o Oscar visitava um paciente específico, visitando em seu quarto e até mesmo abraçando-o na cama. Os gatos são conhecidos por serem bem meticulosos, então esse tipo de mudança de comportamento não seria tão incomum. Mas logo a equipe notou o surgimento de um certo padrão. Depois que ele fez isso várias vezes, acabaríamos descobrindo que as pessoas com quem ele estava geralmente eram as próximas a partir, compartilhou o doutor. Ocorreu uma morte, depois duas, e finalmente ele atingiu cerca de 20 ou 30 mortes consecutivas. Momento em que todos começaram a dizer: "Uau, isso é muito estranho." De acordo com uma médica da Steelhouse, Roanteno, Oscar sempre aparecia 2 horas antes de algum paciente vir a óbito. Assim que os funcionários perceberam o estranho comportamento do animal, passaram a ligar para os familiares dos pacientes para que pudessem se despedir de seus entes queridos. Quando Oscar fazia sua ronda, ele andava pela unidade verificando cerca de 40 pacientes presentes. Ele só ficava com os pacientes se eles realmente estivessem no fim da vida. Ele entrava em um quarto, era conhecido por pular no parapeito da janela e ficava sentado lá por horas a fio. Dependendo de um paciente, ele estaria lá até o seu fim. No começo, a equipe ficou um pouco cética com a situação, mas como o Dr. Doza compartilhou, isso não é algo que você vê todos os dias, e ele era um gato bastante comum em todas as outras questões. Certa vez, um dos familiares de um dos falecidos comentou: "Não é que confiássemos mais no gato do que uma enfermeira, não era exatamente isso. Mas havia algo dentro da questão do Oscar. Ele parecia tão convencido do que estava fazendo, ele era tão claro em sua intenção e dedicação, que nós acreditávamos nele." Até hoje acredita-se que o felino tenha previsto com exatidão a morte de 100 pessoas. O fato ganhou as manchetes internacionais em 2007, depois que o New England Journal of Medicine publicou o artigo do médico David Doza. A ciência explica a questão. Tanto Teno quanto Doza acreditavam que o Oscar reagia a cheiro de substâncias químicas liberadas pelo organismo quando alguém morria. Após o bichano se tornar uma celebridade, a CBS News consultou diversos especialistas que confirmaram essas hipóteses e sugeriram ainda que o animal percebia a quietude do ambiente em que os pacientes em fase terminal se encontravam. Para os especialistas entrevistados pela CBS News, Oscar não tinha o poder de prever a morte, muito menos o futuro, portanto. Tratava-se de um fenômeno natural que alguns animais mais sensíveis a percepções conseguiam sentir. O fato é que o bichano ficou mundialmente famoso e recebeu inúmeras homenagens em produções cinematográficas, musicais e literárias.
A pesquisa mostra que tanto os cães quanto os gatos têm uma capacidade de cheiro de doenças e enfermidades em humanos, e é possível que o Oscar tivesse um faro particularmente apurado para mudanças químicas durante o processo da morte. Mas, fosse o que fosse, isso compelia a oferecer companhia durante as horas de alguém que estava prestes a morrer. Para nós, aqui do canal Céu dos Animais, o grande mérito de Oscar era a sua disponibilidade para com aquele que ele sabia que estava próximo de morrer e a sua total disponibilidade de horas e horas junto àquele que estava para ir para o plano espiritual. Por isso, o Oscar mereceu todos os tributos à sua memória, visto que ele faleceu em 2022, depois de confortar residentes moribundos em Steer House por 17 anos. E você que ficou comigo neste vídeo, o que você achou da história do Oscar? Já conhecia a sua rotina de estar junto daqueles que estavam próximos a ir para o plano espiritual? O que você acha dessas descrições? Você acredita que ele tinha um sexto sentido aguçado e que poderia prever a morte dessas pessoas? Ou você acredita que era uma questão científica, onde apenas pela questão do cheiro, por exemplo, era percebido por ele essa situação química e orgânica? Deixe o seu comentário, deixe o seu relato, compartilhe se você tem alguma experiência semelhante ao que o Oscar nos trouxe através deste vídeo neste dia. Se você tem curiosidade sobre as particularidades dos casos envolvendo o Oscar e aqueles que foram para o plano espiritual, indicamos o livro do Dr. David Doza, que fala exatamente sobre a questão do Oscar e os pacientes. E o nome do livro é Fazendo Rondas com Oscar, o presente extraordinário de um gato comum. Agradeço que você ficou conosco até o final deste vídeo. Peço que você então, se não o fez, deixe seu like, compartilhe, comente e vejo você então na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.